Oi, gente, começando mais um vídeo aqui. Agora, finalmente, para falar do assunto que era já para ter sido dito, né, desde o início, eu fico só me enrolando, mas eu acredito que foi necessário ter dito as outras coisas que eu disse no outro vídeo anterior, se você não assistiu, né, vai lá assistir, que é sempre bom a gente acompanhar, né, as pessoas desde o início, ou pelo menos pegar uma parte da história delas para poder entender qual é o conteúdo que ela tenta transmitir e também ver se realmente é algo que você se identifica, né? Porque eu vejo que acontece muito com muitos youtubers aí famosos que pessoas não gostam do conteúdo que essa pessoa transmite e fica compartilhando comentários maldosos, né? Fica colocando comentários maldosos, fica dando dislike, aí fica humilhando, né? Enfim. Então, se você não gosta de conteúdos de rotina, se você não gosta de conteúdos que envolvem um pouco mais a mulher do que o homem, né? Porque é um vídeo que eu vou falar mais sobre mim, como eu sou mulher, não tem como falar experiências masculinas se eu não sou homem, né? Mas enfim, eu posso até ter uma ideia, mas passar pela experiência que eles passam eu não sei. Então, seria um vídeo mais voltado para as mulheres mesmo, né? Assim, se algum homem, né, que estiver vendo esse vídeo se identificar ou gostar de mim de alguma forma, ou me conhece, quer me ajudar com relação ao meu canal e tudo bem, né? É muito bem aceito, né? Com certeza, toda ajuda é bem-vinda. Mas esse canal realmente é mais voltado para esse público, né? Porque são assuntos mais femininos mesmo. Mas enfim, vamos começar com um vídeo que tá aí no título, né? Como vocês estão vendo. Eu quero adiantar pra vocês que é algo difícil pra mim de falar, mas que nem eu falei no outro vídeo, eu gostaria de compartilhar porque é algo que eu sinto que vai ajudar alguém, nem que seja uma pessoa que eu consiga alcançar através desse vídeo, que precisa ouvir essas palavras. Eu gostaria que essa pessoa comentasse aqui embaixo se realmente te ajudou de alguma forma, se não foi útil, se foi útil ou não, mas que deixasse o feedback pra mim, tá? Saber o que realmente vocês gostariam de ver, né, no meu canal e o que realmente vocês querem saber, né? Quais são as dúvidas que vocês possam ter com relação a esse vídeo, tá bom? E vamos começar do início, né? Eu tenho 19 anos, pra quem não sabe, e sou casada, vai fazer um ano agora em novembro. E recentemente eu havia descoberto que eu estava grávida. Eu estava com a minha menstruação atrasada há poucos dias, né? Eu tive um pequeno atraso menstrual, né? Eu esperei atrasar porque a minha menstruação é um pouco desregulada, né? Muitas meninas, mulheres, fazem um teste de ovulação antes, né? Que é aquele da Famivita muito famoso, para saber se realmente está no seu período fértil ou se já está esperando um baby aí, né? Já fazem o teste anteriormente justamente para se prevenir, né? Para poder já se planejar com relação ao baby, né? Enfim, tomar as medicações, fazer tudo certinho. Mas como o meu caso não era algo planejado, eu esperei atrasar para ter a certeza de que eu estava. Porque você mulher e sabe e sente quando algo tá diferente no seu corpo, né? Eu me conheço, assim, eu gosto de sempre observar o que eu sinto, né? Como que meu corpo reage às coisas e eu percebi que ele tava diferente. Eu percebi que ele tava meio estranho, eu tava tendo alguns sintomas, né? Os primeiros sintomas de gravidez, que inclusive eu posso fazer um vídeo sobre os sintomas bem mais detalhadamente. E foi aí que eu comecei a desconfiar, mas que nem eu falei pra vocês no começo, eu esperei atrasar, porque a minha menstruação é desregulada, vem um mês sim, um mês não, aí fica bem doido assim, então eu sou guiada pelo meu aplicativo, né? Porque o meu aplicativo, ele acaba me dando uma data mais certa do meu fluxo. Então eu tava acompanhando certinho e vi que tava com um atraso muito maior do que o normal, do que já aconteceu antes. Então eu esperei, né, acho que uns 15 dias mais ou menos, acho que um pouco menos. Não foi tudo isso de dias que eu esperei, porque eu sou ansiosa, né? Então eu não consegui esperar mais tempo. Fui lá e fiz o teste, né?
Fiz o teste e deu positivo. Logo de início eu fiquei completamente desesperada porque não era algo que eu planejo, não é algo que eu quero agora. Por conta das minhas condições financeiras, eu estou bem no início mesmo, assim, do meu casamento, porque ainda não tenho nenhum ano direito e eu tenho só 19 anos. Eu casei cedo, assim, depois eu faço um vídeo especial falando sobre isso, mas o meu vídeo hoje é sobre esse assunto. Então não era algo que eu queria agora, né? Eu queria primeiro ter uma estabilidade um pouco melhor. Eu já trabalho, né? Aí esse canal no YouTube seria mais um hobby mesmo. O meu marido também trabalha, mas eu queria ter uma estabilidade melhor, conquistar ainda algumas coisas que eu quero comprar, eu quero fazer, para depois pensar em ter um filho, porque é muita responsabilidade, é um gasto muito grande. Vocês que são mamães sabem disso e não é simplesmente uma mágica, né? Nasceu e eu já tenho tudo que eu preciso, né? É um processo aí de 9 meses de procura, né? E tudo, então é bem complicado, né? E não é algo que eu realmente quero agora. Mas eu descobri, não fiquei feliz logo de início. Muitas pessoas vão falar, nossa, ela queria engravidar, ela sabia que poderia acontecer, enfim, eu sabia que podia acontecer, mas não era o que eu queria. E, enfim, aconteceu. E logo depois que eu contei pro meu marido, ele acompanhou junto comigo, eu não fiz surpresa nem nada, né? Porque eu tava bem desacreditada de que era algo da minha cabeça, porque eu tava tendo sintomas. Então eu nem tava confiante de que estaria, né? Então eu fiz o teste ele junto comigo, né, no banheiro. Na hora que deu as 2 listrinhas lá, eu vou botar uma foto aqui se eu conseguir fazer uma edição legal nesse vídeo do teste positivo. E eu comecei a ficar desesperada, chorei muito, mas fiquei triste por uns dias porque eu não sabia o que fazer, eu fiquei sem chão. Mas logo depois eu comecei a aceitar, sabe? Eu comecei a sentir uma alegria, um sentimento muito doido de amor por um ser que eu nem conhecia, sabe? É muito louco você amar uma pessoa que você não conhece. É que nem o meu relacionamento com Deus. Eu sou evangélica e é doido você adorar um Deus que você não vê, mas que você o ama e você sabe que ele tá ali, sabe? E é muito parecido o sentimento, não é igual, claro que não, mas é muito parecido o sentimento de amor por uma criança, por um ser que você não conhece. E eu comecei a sentir isso, sabe? Eu comecei a sentir um amor, assim, muito grande e muito louco também. Eu comecei a aceitar e não tive tantos cuidados quanto deveria ter, porque no primeiro trimestre da gravidez é um pouco de risco. Só que como a minha menstruação é doida, sempre fico um mês sim, um mês não, eu achava que já tava com mais de um mês de gestação, né? Então eu não tive tanto cuidado porque eu achei que já estava um pouco mais avançada a minha gestação. E pelos cálculos da médica, pela minha última menstruação, que foi dia 5 de junho, a enfermeira lá do México, né, porque eu passo pelo SUS, eu não tenho convênio, eu tenho um convênio da empresa, mas eu acabo nem usando. E eu fiz pelo SUS, e ela calculou lá que tinha 14 semanas, então pra mim já tava um pouco mais tranquilo, né, em relação ao meu esforço, porque não pode fazer esforço no início, né, na primeira semana, enfim. Pelo menos por uns 3 meses aí, né, evitar fazer esforço muito brusco, tomar uns certos cuidados, né, que depois eu entro em mais detalhes em relação a isso. Mas eu me cuidava, não tanto, mas eu me cuidava, né, porque eu comecei a sentir um amor por essa criança que tava aí, mas, enfim. Aí continuou, né, eu continuei com a gestação normalmente, né, eu tinha marcado meu primeiro ultrassom e como quem passa pelo SUS sabe que não é lá essas mil maravilhas de espera, né, a gente tem que esperar bastante tempo pelas consultas, um mês aí de consulta, você precisa passar amanhã, você tem que esperar um mês aí, às vezes até consegue marcar antes, mas é sempre um mês aí de espera para a consulta acontecer. Então eu esperei bastante tempo para ter o meu primeiro ultrassom, para saber realmente quantas semanas eu tava, né? Então eu não sabia quantas semanas exatas, eu tinha uma dedução pelo que a médica calculou,
que eram de 14 semanas, mas não era tudo isso, era muito menos, e eu não sabia. Continuando, como eu tava falando, eu não tinha feito ultrassom, não sabia de quantas semanas eu tava, então meio que não me cuidei necessariamente, não tive todos os cuidados, não tive tanto repouso, né? Eu acabei fazendo bastante esforço, acabei, né, não sei se por consequência disso eu possa ter perdido, né, mas eu sempre acredito, né, eu tenho em mim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então eu não reclamo do que aconteceu, porque eu não planejei a minha gravidez, eu não planejei o aborto, porque eu não forcei nada, e simplesmente aconteceu, então eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, e eu sei que no momento certo, quando eu estiver até mais estável, né, financeiramente e tudo mais, ele vai me conceder essa bênção, porque ser mãe é uma dádiva, né? E nem todo mundo tem esse poder. Então, eu dou graças a Deus que eu acredito que não seja problema de infertilidade que eu tenha, que é um problema que eu vou só poder saber mais lá na frente, se eu tenho algum tipo de doença, né? Que eu vou fazer mais alguns exames e tudo. Mas, enfim, eu não sabia de quantas semanas eu tava, né? Eu ainda não tinha feito ultrassom. Então, no dia 13, no domingo de agosto, eu senti uma leve cólica, assim. Nesse dia eu tinha feito uma caminhada de leves, assim, não tinha feito exercício, mas eu precisei fazer uma visita e acabei andando um pouco, né? E aí aqui onde eu moro é muita ladeira, então pra você sair de casa você precisa pegar ladeira pra todos os lados tem ladeira, até pro ponto de ônibus você tem que subir uma ladeira. E eu fui, né? Não sei se foi por conta desses esforços que eu acabei perdendo, mas enfim, como eu já tinha falado, né? É a questão da vontade de Deus. Eu senti uma leve cólica, só que até então eu tava me sentindo muito bem, eu não senti nada demais, tava super ok. Senti uma leve cólica e quando eu cheguei em casa tinha um pequeno sangramento meio rosado. Tava com um pouco de corrimento e sangue, bem rosadinho, assim, bem fraquinho o sangue tava. E até então eu achei normal, porque como muitas gestações as pessoas descobrem por conta disso, né, que às vezes sai parece menstruação, mas não é, sai um pouco rosado, que aí é onde as mulheres às vezes acontece de elas descobrirem que estão grávidas, né. Mas aí tava esse pequeno sangramento, eu achei normal, não procurei médico nem nada. E não comentei com ninguém, assim. Fui comentar no dia seguinte. No dia seguinte não parou, né? O sangramento não havia parado. Então, continuou, aí eu comecei a me preocupar, né? E eu tinha uma consulta no dia seguinte, marcada para fazer o meu primeiro pré-natal no convênio da empresa. Eu já tinha iniciado o convênio no SUS, mas aí eu decidi tentar pelo convênio da empresa, mesmo que eu precisasse pagar, eu achei que seria bacana fazer pelo convênio, né, porque o atendimento do SUS não é lá mil maravilhas, né, eu tive sorte de ter um atendimento bom, mas eu queria ter algo mais bacana, né, pra fazer na minha gestação e também a questão do parto, né, e tudo mais, que é muito melhor, né, no particular. Assim, muitas pessoas dizem, né? Não sei a experiência do SUS de algumas pessoas. Eu fui e nessa consulta eu expliquei pro médico que eu tava com esse sangramento. Meu primeiro dia de início ao meu pré-natal. Tinha acabado de dar início praticamente. E